Olá, eu sou o Marcos Valério XR, na tarde de 23 de julho de 2021, e queria compartilhar aqui uma constatação que eu tive há pouco. Estava refletindo sobre esse assunto e me dei conta desse detalhe a respeito de algo que não é exatamente uma virtude do bolsonarismo, mas é um vício que ele não adquiriu e que foi amplamente adquirido pelos seus adversários ideológicos. Basicamente, é uma coisa que ajuda a explicar um pouco da sua resiliência, da sua resistência, e é uma coisa que também coloca ele numa certa posição de vantagem em observar determinados fatos e às vezes até em prever determinados resultados. A questão é que qual que é o inimigo que o bolsonarismo vê? Qual que são os inimigos do bolsonarismo? É o comunismo, a esquerda, é o petismo. De uma forma extremamente distorcida, o globalismo, apesar deles serem uma incrível fonte de suporte do globalismo, eles acreditam que eles são antiglobalistas, mas o fato é que para eles é bastante claro essa questão de que os inimigos são mentalidades, são ideologias, são sistemas de pensamento. Os inimigos não são exatamente pessoas por serem de tal ou qual característica, tal ou qual recorte étnico, racial, religioso. São todas as pessoas que vão subscrever aquele sistema de pensamento. Então, isso, na verdade, é o que qualquer tipo de sistema ideológico em si, minimamente operativo, minimamente esclarecido, sabe. Todos eles sabem isso. No entanto, quando você vai no sentido contrário, principalmente na esquerda, apesar deles também reconhecerem que seus inimigos são o fascismo, o nazismo, alguns com uma certa perspicácia vão pensar em termos de liberalismo, de fundamentalismo religioso, de capitalismo, eles podem, apesar deles também terem essa noção, que essa noção é básica, né, todo sistema de pensamento tem que ter essa noção, eles ainda estão extremamente calcados na ideia de fazer recortes de gênero, de raça, de sexualidade, que na realidade o bolsonarismo mesmo não está nem aí para isso. Aí eles vão dizer que porque o bolsonarismo é contra as minorias, é contra os homossexuais, é contra os índios, é transfóbico, é misógino, é racista. Mas quando você vai para o lado de lá, você vê que isso não é realmente uma preocupação. É claro que existem esses preconceitos aí perpassando não só o bolsonarismo, mas perpassando todos os níveis. Você vê muito desses preconceitos dentro das próprias pessoas que se levantam para falar contra eles. Mas nesse sentido, o bolsonarismo acaba sendo pragmático, porque você vai ver que não é verdade esse recorte. É tanto que você vai ver lá negros, mulheres, homossexuais apoiando o Bolsonaro, que são bolsonaristas. Tem uma enorme bancada feminina nesse exato momento no Congresso bolsonarista. E aí, não tendo essa vulnerabilidade, fica fácil para ele neutralizar por antecipação algumas posturas, algumas estratégias, como por exemplo, colocando um negro lá num determinado departamento, como aquele lá que eu sempre esqueço o nome dele, que está lá no Instituto Palmares, porque ele não está preocupado com esse fetiche de representatividade e ao mesmo tempo pode utilizar esse fetiche representativo contra os seus próprios apologetas. E aí ele pode simplesmente pegar uma mulher negra lésbica e colocar numa posição tal. E isso aí, de uma certa forma, já meio que desmoraliza todo esse movimento crítico que tenta reduzir as questões a esses recortes falsos de realidade. Veja só, isso tem muito a ver com o vídeo que eu vou gravar provavelmente amanhã, sobre neopentecostalismo. Ocorre que os movimentos contemporâneos, eles são normalmente proselitistas, né? Eles transcenderam aquele viés étnico estrutural que predominava em muitos movimentos antigos, especialmente em questões religiosas. Religiões que às vezes são focadas, para você poder adentrar, você tem que pertencer a um determinado grupo étnico. É muito fácil falar do judaísmo nesse sentido, mas existem casos até mais profundos. Por exemplo, um caso que é claramente demarcado é o shintoísmo japonês. A princípio, para você ser shintoísta, você tem que ser japonês, nascido no Japão. E por outro lado, surgiram aquelas doutrinas religiosas que são proselitistas, elas são abertas a conversões. E aí esses recortes étnicos
mesmo que não deixem totalmente de ter alguma influência, eles passam a ficar em segundo plano. É assim que surgiu o budismo, depois é assim que é o cristianismo, no sentido católico, né, katholos, holístico, no sentido de abranger a todos, é para todos mesmo. O Islã, qualquer um que se converta, adentra aquele grupo, porque o importante é o comprometimento com aquele sistema em si, e não de onde você veio, qual a sua raça, qual a sua cor. Então, o que ocorre é que todos os sistemas de pensamento recente absorveram essa percepção, uma percepção claramente mais sofisticada, de que o que importa é exatamente o seu comprometimento com aquele sistema de pensamento. E isso é de uma forma geral. O próprio marxismo originalmente era assim. A questão é você ter aquele apreço, fazer parte daquela identidade, no caso da identidade de classe, mas ele não exclui de forma alguma um indivíduo que venha de uma classe burguesa, mas que queira fazer parte daquele movimento, contribuindo intelectualmente para o mesmo. E aí você já vê que movimentos que tiveram mais problemas, como por exemplo o nazismo, aí já não é assim, ele já é mais obtuso, ele já é mais focado na questão da raça. E isso é um dos motivos pelo qual ele acabou sendo derrotado. Aí quando você chega posteriormente, o que aconteceu com a neo-esquerda? A neo-esquerda caiu, de uma certa forma, regrediu nesse sentido. Ao começar a colocar recortes de segmentos da população que acabam se sobrepondo à simples questão do comprometimento com a doutrina em si. Aí começa a falar que o problema é homem contra mulher, que o problema é o branco contra o negro, que é o heterossexual contra o homossexual. E começa a dar tanta ênfase nisso que acaba meio que sabotando a noção mais primordial que o que importa é o seu comprometimento voluntário com a doutrina em si. Por não ter essa vulnerabilidade de uma forma direta, não ter absorvido esse processo de corrupção ideológica, né, o bolsonarismo, assim como várias outras ideologias, não é uma coisa exclusiva dele, não. Na verdade, a maioria das ideologias não contaminadas por esse processo corruptor, ela tem essa vantagem. Então, dessa forma, o bolsonarismo acaba escapulindo, não tendo essa vulnerabilidade, e as pessoas percebem isso. O homossexual pode ser bolsonarista porque também percebe isso. Que não é o simples fato dele ser homossexual, no fundo, que ele vai ser aceito numa comunidade se ele tiver uma mentalidade diferente. Então, o caso mais emblemático é o recorte de gênero. Né? As mulheres percebem muito claramente que o simples fato dela ser mulher não vai dar a ela a aprovação, pelo menos a posteriori daquele grupo, porque se ela tiver uma mentalidade diferente, aquele grupo não vai aceitar, vai rejeitar ela do mesmo jeito. E aí tem enfim, a hipocrisia. Né? Essa hipocrisia estrutural dos movimentos de esquerda acabam criando uma desvantagem que inconscientemente o bolsonarismo acaba conseguindo explorar. Porque ele vai ter assim como qualquer sistema de pensamento que não foi maculado por esse processo de manipulador, ele vai dar preferência ao seu comprometimento e vai, se não fechar totalmente os olhos, pelo menos deixar em segundo plano o seu pertencimento a um recorte específico. Né? Então é aquele caso, pode ser índia, lésbica, negro, não sei o que lá, e ser bolsonarista, e se ele militar naquele sentido, ele vai ser plenamente aceito naquele grupo. Ele não vai ter que ficar ouvindo que ele é um privilegiado ou ele é um oprimido, ele vai ter que ficar toda vez sendo lembrado da sua condição. Ao passo que quem está nesta nova esquerda, até tem lá o homem branco hétero de classe alta que vai estar totalmente abraçado com aquele movimento, com aquela mentalidade ali. Mas o tempo todo ele tem que estar ouvindo que ele é uma espécie de cidadão de segunda classe. Ele tem que se rebaixar, ele tem que se humilhar, ele tem que pedir desculpa por ser homem, tem que pedir desculpa por ser branco. E no caso do bolsonarismo isso não acontece. E ao mesmo tempo também não acontece o contrário, pelo contrário, gera um sentimento de orgulho, até da pessoa que em parte faria parte daquele segmento ali desprivilegiado, ele acaba se sentindo numa condição de igualdade com os seus pares maior do que essa que se verifica dentro do movimento esquerdista, no qual até quando você está totalmente comprometido com aquela ideologia, ainda assim você tem que promover uma espécie de autoimolação para ser plenamente aceito.
Para finalizar, não é apenas uma questão pessoal que implica no modo como você se vê, no seu sentimento de pertencimento, tal qual, por exemplo, nas religiões, quando você adentra em determinada religião, especialmente essas religiões proselitistas, muito fortemente proselitistas, que te dão um sentimento de pertencimento a algo que transcende a sua condição originária. Mas não só isso, também gera um tipo de, se não uma vantagem, mas pelo menos uma desvantagem a menos de percepção da realidade, principalmente por não ter o fetiche da representatividade, né? A neo-esquerda hoje atualmente está totalmente embriagada nesse delírio de que você tem que fazer uma representatividade generalizada. E eu tenho vários vídeos, eu já apontei esse negócio, que isso é uma furada, que você pode perfeitamente criar um parlamento que represente totalmente o recorte exato da população, com tanta quantidade de índios, tanta quantidade de negros, de mulheres, de homossexuais, e não mudar em absolutamente nada o viés em si, que aliás é isso que está acontecendo, né? Tem todo esse processo onde você quer colocar mulheres em cargos de poder, nas direções das grandes empresas, nos tribunais, nas presidências, para manter o sistema do jeito que ele está, porque o sistema não está nem aí para isso. É claro que ele tem sim alguma influência dessas questões, mas os verdadeiros pessoas que se beneficiam disso fazem essas concessões sem nenhuma dificuldade para a manutenção do sistema. Então elas têm essa ilusão que a representatividade faria alguma diferença. E aí ficam essas bobagens aí de cotas no parlamento, cotas de não sei o que lá, e o bolsonarista não está nem aí para isso. É um problema menos que ele tem. Enquanto muitos partidos ficam desesperados tentando encher cota aí para fazer essa representatividade, tendo um perrengue danado, às vezes até abrindo mão de quadros mais competentes para pegar um quadro mais representativo, bolsonarista não... ou qualquer outra pessoa, qualquer outra mentalidade que não está contaminada por isso, não tem esse problema. É uma desvantagem a menos, é um desgaste a menos que eles têm. Eles podem se concentrar mais em alcançar os seus objetivos, e mesmo que tenha lá um grupo ministerial que totalmente de homem branco, não sei o que lá, os negros, as mulheres, os homossexuais que são bolsonaristas não se importam com isso, porque não estão embriagados por esse fetiche de representatividade. Então é aquele negócio, por mais anti-bolsonarista que eu seja, né, a gente tem que saber reconhecer quando que determinados adversários intelectuais ideológicos têm ou não deixam de ter determinadas vantagens e desvantagens. Então tem que fazer as leituras mais claras, até para diagnosticá-los melhor, né? A questão é que tem que sempre ficar claro, é luta de mentalidades, é luta de sistemas de pensamento. E os sistemas de pensamento sempre se afirmam muito acima dessas ilusões de raça, crença, procedência, essas todas que tem algum impacto sim, mas um impacto bem inferior ao que tem o comprometimento com o sistema de pensamento em si. Eu sou Marcos Valério XR, na tarde do dia 23 de julho de 2021. Obrigado por sua atenção.